Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou Telmo, membro da Assembleia de Deus, Ministério Marília, e eu congrego na Decentral de Garça. Eu sou Miralva, casada com Telmo, faço parte da mesma igreja. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Hoje vamos passar a lição de número 3, o despertamento renova o altar. O texto áureo diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. 1 Reis 18:30. A nossa verdade prática, Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito Santo. Amém. A nossa leitura bíblica se acha em Esdras, no capítulo 3, do verso 2 ao 5. E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E afirmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. Ofereceram holocaustos cada dia, por ordem, conforme ao rito, cada coisa em seu dia. Depois disso, o holocausto contínuo e as 2 luas novas e todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Nosso restante da leitura bíblica está em Esdras, no capítulo 3, do 10 ao 13. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram seus sacerdotes, já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam junto por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor e dizendo: Porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. De maneira que não discernia o povo as vozes do júbilo de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Amém. Na introdução desta lição, vamos falar um pouquinho. Vamos estudar nesta lição um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento, a necessidade que nós temos de achegar-nos mais a Deus. Essa é a nossa necessidade maior de confiar em Deus, de estar mais próximo do seu altar. É isso que vai fazer o despertamento. Assim, o nosso desejo de contato com Deus cresce. Afinal, o despertamento é uma reaproximação de Deus, uma necessidade maior de Deus, através do seu Santo Espírito. Então, quando nós temos um despertamento, é porque nós queremos chegar mais perto de Deus. E o ponto central desta lição, assim é o centro da nossa comunhão, Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus, através do Espírito Santo. Primeiro tópico, o despertamento conduz o homem ao altar. Primeiro item, os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporciona. Ao retornar do cativeiro, os judeus precisavam de uma atitude firme. Havia muitos inimigos os esperando ali. Se você ler o livro de Neemias, você vai entender. Havia muita oposição ao seu retorno. Os que moravam na terra não queriam que eles voltassem. Os inimigos a vencer eram muito cruéis. Esdras 3:3. E afirmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde.
Se nós formos olhar a história do povo de Israel, e nós devemos fazer isso, né? No século passado, em 1947, 1948, aconteceu um retorno de Israel para a sua terra, após a Segunda Guerra Mundial. Houve muita resistência dos povos que estavam ali, e acabou sendo uma guerra de 48. Né? O povo, naquela época de Esdras, precisava ter acesso a Deus para poder continuar. E o altar era o grande ponto de apoio. Era isso que Moisés havia dito do primeiro altar, que ainda era no tabernáculo, era o grande ponto de apoio. Qual é o nosso ponto de apoio, Minalvinha? É a nossa igreja, é o nosso altar. Qual é o nosso grande ponto de apoio hoje? A nossa igreja era pequena. Se tornou pequena por causa da quantidade de pessoas da igreja. Então, precisou fazer o quê? Ampliar, fazer uma igreja maior. E é exatamente isso que nós estamos fazendo. Uma igreja maior, para que possa comportar todos os irmãos. Êxodo 29, 42 a 43. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. É Deus falando. É Deus falando. É o altar era a parte que mais se destacava no templo. Marcou o encontro ali. Amém. Deus é ali que eu vou falar com vocês. É na casa de Deus. Amém. Que nós vamos nos renovar cada vez. Amém. Amém? Agora os judeus que voltaram para Jerusalém depois do cativeiro de 70 anos, esperam as bênçãos através do altar reconstruído, através do retorno do holocausto, dos sacrifícios e da oferta a Deus. No item 2, todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia. Primeiro restaura o altar. Exatamente. Primeiro restaura o altar. E vamos ver alguns exemplos da Bíblia. O primeiro é o profeta Elias. No tempo do profeta Elias, quando reinado Acabe, juntamente com Jezabel, quando o episódio do confronto com os profetas de Baal, Elias começou reparando o altar que estava destruído. Só então colocou o sacrifício sobre o altar já reparado. Após isso, Elias não acendeu a lenha do sacrifício, como seria de se esperar. Ele orou a Deus e pediu que Deus mandasse fogo. A oração é a base de tudo. De tudo. E o povo se uniu, o povo viu a glória de Deus e começou a glorificar a Deus, porque Deus mandou fogo e consumiu todo aquele holocausto. É assim que Deus faz, é o despertamento, Deus agindo. Amém. 1 Reis 18, 36 a 39. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Respondendo-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo tudo isso, o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E hoje nós dizemos: Só o Senhor é Deus. Olha o que Deus fez, o despertamento de Elias começou reparando o altar, e aí começa o despertamento. Podemos também ver o despertamento no reinado de Ezequias. Já no início do reinado de Ezequias, Ezequias mandou reparar as portas da casa do Senhor, que é o templo. Segundo Crônicas 29, 3. Ele, no primeiro ano do seu reinado, Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E o que ele mandou fazer? Trazer os levitas, os sacerdotes e purificar o templo.
pediu que os levitas tirassem toda a imundícia que estava dentro do templo, que foi sendo colocada por reis idólatras, mandou purificar o altar do holocausto. Limpar tudo. Limpar tudo. Tudo que não agrada a Deus tem que ser tirado. Amém. E o altar que estava no templo não era o altar que Moisés havia feito. Era um altar que Acás, foi o antecessor dele, mandou construir. Porque ele retirou da casa do Senhor o altar que estava lá e colocou um novo altar, feito a partir de um modelo de altar copiado de Damasco, onde ele se encontrava. Então, Ezequias mandou reconstruir o altar. E quando os sacerdotes sacrificaram o altar reconstruído por Ezequias, houve um cântico na casa do Senhor. O despertamento levou à reparação do altar. Deus se agradou muito disso. Segundo Crônicas 29, 26 a 29. Estavam, pois, os levitas em pé com instrumentos de Davi, e o sacerdote com as trombetas, e Ezequias deu ordem que oferecesse holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando entoavam o canto e as trombetas eram tocadas. Tudo isso até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer, o rei e todos quantos com ele se achavam, se prostraram e o adoraram. Amém. Deus se agradou muito, porque Ezequias limpou o templo, recolocou o altar no seu devido lugar. É isso que Deus quer que nós façamos. Outro exemplo são quando os cativos voltaram para Jerusalém, que é o nosso motivo de estudo. Eles reconstruíram o altar sobre as bases do antigo altar, do jeito que mandava a lei de Moisés. Então sacrificaram holocaustos ao Senhor. Foi uma alegria muito grande entre os judeus. Agora podiam sacrificar de novo a Deus, podiam celebrar as festas dos tabernáculos, dias de festa dos judeus, dados por Moisés, as luas novas, tudo eles agora poderiam fazer de novo. O culto a Deus tinha recomeçado. Esdras 3, 4 e 5. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. Ofereceram o holocausto cada dia por ordem, conforme ao rito, cada coisa em seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e as 2 luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Recomeçou o culto, é um recomeço, é um reavivamento, é um despertamento, é isso que nós estamos precisando. Pai, manda um despertamento para nós, um reavivamento, Pai. Para começar, é sempre bom, primeiro, reconstruir o altar. Você quer recomeçar, meu irmão? Reconstrua seu altar. No tópico 2, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No Antigo Testamento, o altar, já falamos, era o centro do culto a Deus. Quase tudo girava em torno do altar. No Novo Testamento, nós não temos mais um altar como o de Jerusalém. Agora nós somos o templo Amém. do Espírito Santo de Deus. Amém. Agora o sacrifício de Cristo feito no Gólgota passou a ser o grande acontecimento. O altar era um tipo que apontava para o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era Cristo que ia ser imolado no altar. E Paulo escreve às igrejas e vai citar esse sacrifício de Cristo. Colossenses 1, 17, 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Amém. Pedro também vai escrever em suas epístolas sobre Cristo ser agora o nosso Cordeiro de Deus. 1 Pedro 2, 7. E assim para vós, os que crerdes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovavam, essa
foi a principal da esquina. Cristo é a pedra principal da esquina, é a pedra fundamental da construção, é a nossa pedra fundamental. Quem não tem Cristo, Céu, ignora o que nós sentimos, o amor que nós sentimos por Deus. O amor de Deus que Ele nos pelo dá, Espírito Santo, pelo Espírito por Santo, Jesus por Cristo. Jesus Cristo. No primeiro tópico, no primeiro item, toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Cristo. Primeiro, o Pai Celestial. Deus, o Pai, mesmo antes da fundação do mundo, já tinha planejado a obra redentora através de seu Filho Jesus Cristo, o Messias. Através do sacrifício de Jesus na cruz. É isso que João vai nos dizer. João 1, do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Cristo estava lá desde a fundação do mundo. Cristo também atuou, Cristo, o Filho de Deus. Jesus entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício para a nossa salvação. Jesus levou sobre si os nossos pecados ao ser pendurado no madeiro, ao ser pendurado na cruz. 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fosse sarados. Amém. Nós fomos sarados pelas feridas de Cristo. Também o Espírito Santo participou, ajudou o Filho a vencer todos os holocaustos. Cristo só começou o seu ministério após receber o Espírito Santo que veio sobre ele. Ele ajudou a vencer os obstáculos que se levantaram contra Cristo, até Jesus chegar na cruz. Foi pelo Espírito que Deus se ofereceu a si mesmo, o Cordeiro imaculado a Deus. Foi isso que aconteceu. Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então, o sacrifício de Cristo foi fantástico. Ele se entregou a si mesmo. E o Espírito Santo estava lá, dizendo a ele, vai até o fim. O Espírito Santo acompanhou até o último instante. Toda a trajetória dele. Esteve sempre com ele. Amém. O Espírito de Deus, o Espírito Santo. No item 2, o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. É o Espírito Santo que nos ilumina. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para compreenderem esta grande realidade. Hebreus 10, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates de aflições. É o Espírito Santo que nos revela, o Espírito Santo ilumina nosso entendimento para que possamos saber a grandeza de Deus que se manifestou em Cristo através da ressurreição. Foi o Espírito Santo que revelou Cristo a Pedro, que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Mateus 16, 15 a 17. Disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Amém. É o Espírito Santo que nos revela para mostrar a nós. O Espírito Santo nos ensina. O Espírito nos ensina a profundidade do sacrifício de Cristo na cruz. Jesus explicou isso aos discípulos que iam para Emaús. Imagina 2 discípulos indo para Emaús e eles iam conversando pelo caminho, até que alguém se aproximou e ele falou, o que vocês estão falando aí? E eles, você é o único que não sabe o que aconteceu? Nós até pensávamos que era o Messias. Pelo caminho, Jesus foi explicando que importava que o Cristo fosse morto na cruz. Importava que ressuscitasse e fizesse a nova aliança,
mostrou aos discípulos tudo o que as Escrituras falavam dele, do Messias, falavam do sacrifício de Cristo. Os corações deles ardiam ao ouvir essas palavras. Lucas 24, 30 a 32. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Estava caminhando com eles, Thelma, e eles nem reconheceram. Não reconheceram Cristo. Mas ardia aqui Ardia, dentro. aquela chama que arde em mim, que arde em você, essa chama que arde em nós. Se Cristo viesse agora e partisse o pão, nós íamos dizer, puxa, não ardia em nós essa chama. A gente pode não ver a Cristo, ao Espírito Santo, a Deus, nós não vemos, mas nós sentimos. Sentimos aqui. Amém. Né? O Espírito Santo também explica, o Espírito Santo explica o verdadeiro significado da morte de Jesus Cristo na cruz. Explica o brado de Jesus na cruz. Está consumado. Foi a última coisa que ele falou. João 19, 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Nesse instante, Deus confirmou que o seu filho estava dizendo, está consumado. Porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não era um véu feito de pano, como nós fazemos hoje, uma cortina. Não, era feito de pele de animais, é difícil de rasgar. O acesso a Deus estava aberto, agora Deus havia aberto. Aquele brado está consumado, ali se iniciou. Agora nós temos livre acesso. Amém. A Deus. Através de quem? De Cristo. Mateus 27, 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Aquele brado foi muito importante. Dali para frente, era Deus que estava fazendo. Assim Deus abriu um novo e vivo caminho, quando o véu se rasgou. Assim os principados e potestades do mal foram vencidos. Jesus triunfou. Nós também podemos vencer o mundo pela fé em Jesus Cristo. Amém. 1 João 5, 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Precisa crer. E quem é que nos faz crer no Filho? O Espírito Santo. O Espírito Santo. O nosso Consolador. Amém. É Ele que nos toca o nosso coração, Amém. Nossa alma. E nos nosso mostra espírito. Quem de fato é Cristo, quem de fato é Deus. O Espírito Santo também penetra. O Espírito Santo penetra todas as coisas. 1 Coríntios 2:10. Mas Deus as revelou a nós pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. É Ele que nos mostra esse Deus tão fantástico que nós servimos. Realmente. A luz da glória de Cristo foi revelada na cruz. A luz tudo manifesta. Se você se levanta de madrugada e tenta andar pela casa, é difícil, mas alguém liga a luz, pronto, tudo se aclara. E foi assim que aconteceu conosco. A luz iluminou a nossa mente. Então sentimos um grande peso pelos nossos pecados. Puxa, quanta coisa errada que eu fiz. Pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. É isso que o Espírito Santo faz. Revela o pecado ao pecador. Leva o pecador à salvação. Amém. Você já pregou para alguém? Já. Você acha que você fez alguma coisa? Não. Nada. Quem faz é o Espírito Santo de Amém. Deus. Amém. Você pode falar. A única pessoa que pode revelar a Cristo é o Espírito Santo. Amém. No tópico 3, cuidado com as imitações. Essa foi uma parte que eu fiquei muito preocupado em preparar, né? Existem hoje avivamentos e despertamentos que fogem dos parâmetros que nós estudamos. Não há oração, Deus não está presente. Isso não é nenhuma novidade, porque isso já acontecia no tempo dos apóstolos.
Paulo já falava sobre esse assunto para os colossenses. Hoje também aparecem alguns movimentos que imitam o despertamento. É normal. Utilizam técnicas avançadas de dominação psicológica, utilizam técnicas para dominar o auditório, são capazes de fazer as pessoas terem algumas reações. Por exemplo, pular, rir, chorar, bater palmas e tantas coisas. Chegam a imitar o batismo com o Espírito Santo e ensinam o povo a falar línguas. Como é possível alguém me ensinar a falar línguas estranhas? São experiências sem muito valor e sem reverência. Foram criados verdadeiros shows que se dizem, vai ter um show hoje com não sei quem, um show da fé. Quem é que vai estar lá? Vai estar aquele cantor famoso. Então nós vamos. Para quem é a glória? A glória famoso. não é para ele. A glória tem que ser para Deus. Onde se apresentam cantores, e que domina este show são palmas, gritos, assobios. Precisamos ter muito cuidado com estas imitações de louvor. Eu não estou dizendo que todos os shows são assim, mas estou dizendo para tomar cuidado. Todo movimento feito sem o Espírito Santo, sem que o Espírito Santo esteja na direção, não pode prosperar. Precisamos manter o Espírito Santo na direção. Assim veremos o verdadeiro avivamento. Conclusão, meus irmãos. Estudamos alguns assuntos nesta lição. Para mim, ela foi extremamente importante. Quando havia um despertamento, a primeira coisa a fazer era orar. Você quer um despertamento? Começa orando. Foi assim que começaram os despertamentos. Quando se iniciava o despertamento, o que se fazia primeiro era reconstruir o altar. Vamos tirar tudo que desagrada a Deus da nossa vida, né? Para sermos um altar, um templo no qual o Espírito Santo pode habitar. Amém. Foi assim com Elias, com Ezequias, com Esdras, os exemplos que nós usamos. Nós também devemos estar reparando o nosso altar. Afinal, nós somos o templo do Espírito Santo. Não podemos deixar nosso altar desarrumado. De jeito nenhum. Você recebe uma visita em sua casa, com a sua casa bagunçada? Quando chega uma visita e você não está com a casa arrumada, você fica apavorado. Exatamente. Né? Pelo menos nós somos assim, né? Temos que estar com a casa em ordem. Não podemos deixar o altar desarrumado. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nem eu sou de mim mesmo. Não. Tudo nós que eu tenho somos é de Deus. Cristo, nós somos de Deus. Amém. Temos de estar sempre prontos para poder orar e sacrificar. Assim vamos atrair o Espírito Santo. Somos moradas do Espírito Santo, o tabernáculo de Deus. Amém. O Espírito Santo sempre age em nossas vidas, em nosso espírito, corpo e alma. O Espírito Santo quer nos ensinar, quer nos revelar os mistérios da palavra de Deus, quer nos explicar. Assim podemos ter uma vida com Cristo. O Espírito Santo revela a nós os nossos pecados. Ele não nos acusa, diferente do inimigo. Ele nos mostra os pecados. Ele fala aquela voz suave, fala assim, Viraldo, está errada. Exatamente. Volta atrás. Exatamente. Ele nos dá a luz de Cristo. Outro ensinamento muito importante que aprendemos hoje, devemos ficar atentos às novas formas de culto. Devemos cuidar para não sermos engordados com falsos despertamentos que só servem para divulgar e idolatrar pessoas. Sejam cantores, pregadores. Cuidado, meu irmão, fique atento. Pergunte ao Espírito Santo. O verdadeiro avivamento sempre se inicia com oração. É sempre Deus que dá e faz o avivamento, através de Cristo e do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta lição que acabamos de gravar, Pai. Eu te agradeço por esse privilégio de pertencer a teu povo e de o Senhor poder utilizar a minha casa, a minha esposa, a Miralvinha, para podermos fazer essas lições de escola dominical, Pai. Eu te agradeço muito por isso e eu te peço que quem for ouvir essa lição possa entendê-la e possa se aproximar mais do Senhor através do Espírito Santo. E não se esqueça, você é o templo do Espírito Santo. Jesus. Busque a Ele. Leia a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.